Alô. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião dos salvos por Jesus Cristo. É por isso que a igreja se reúne e por isso que nós estamos aqui nesta noite. Com certeza, este ambiente é um ambiente de graça, é um ambiente do agir de Deus, é um ambiente maravilhoso para se estar e com certeza o melhor ambiente para se estar é junto com pessoas que professam a fé em Jesus Cristo ou por aqueles que estão buscando a esse Deus. A palavra de Deus em Isaías capítulo 55, a partir do verso 6, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Nós vamos orar a esse Deus maravilhoso, que pensa além do que nós podemos imaginar e nos ama, além do que nós podemos pensar. Feche os teus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor, quando nós olhamos para Ti, Pai, nós vemos graça, nós vemos perdão, nós vemos eternidade, nós vemos, Senhor, uma esperança verdadeira que brota da vida de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por isso, e nós louvamos, Pai, porque o Senhor tem um poder maravilhoso de levantar o pecador, de amar aquele que está aflito, de estender as mãos àquele que precisa. E eu peço que essa noite, Pai, seja uma noite de total liberdade para o Senhor agir no nosso meio. Eu quero dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Eu quero dizer, Senhor, que o Teu poder e a Tua glória estão totalmente à vontade no nosso meio, Pai, porque nós te amamos e sabemos que o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dar apenas um aviso apenas. Nós vamos ter o Café Pascal no dia 31 de março, às 8h30 da manhã. Você sabe que a escola bíblica é às 9h30, mas o Café Pascal vai ser às 8h30. É um dia para nós celebrarmos Jesus Cristo, celebrarmos aquele que venceu a morte, aquele que abriu a eternidade para nós, para a sua igreja. Então venha nesse dia. Mas nós vamos ter um café. Então, se você quiser se informar sobre esse café, procure a irmã Rosângela, a esposa do Weber. Aquele cara grandão que está lá atrás é o Weber. Sei que o pessoal conhece a esposa dele, a Rosângela. Procure ela e ela vai te dar algumas informações. Mas esteja presente aqui no dia 31 de março. Vai ser bênção. Nós queremos que toda a igreja esteja reunida aqui numa festa da celebração da ressurreição do nosso Jesus Cristo. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de missões mundiais. Você sabe que os batistas têm vários missionários ao redor do mundo. Nós temos em muitos países, em todos os continentes do globo, nós temos missionários, graças a Deus por isso. E os batistas são conhecidos como um povo missionário. E nós, batistas brasileiros, nós dividimos missões em 3 áreas. Missões estaduais, que é o Rio Grande do Sul, ou de um outro estado, de uma pessoa que é de outro estado. Missões nacionais, que é todo o Brasil, e missões mundiais. Em março, nós celebramos, oramos, contribuímos e nos envolvemos em missões mundiais. E nós temos feito uma obra maravilhosa no campo missionário a nível mundial. Se você olhar o seu boletim, você vai ver que tem algumas informações. E nós queremos passar um vídeo agora relacionado a missões mundiais, e eu queria que você prestasse atenção, eu queria que você
participasse disso. A Angélica está por aí? Quer falar alguma coisa sobre missões, Angélica? Só o vídeo. Tá, então vem aqui na frente, nós vamos passar o vídeo e você pode falar, tá bom? Lucas, pode passar para nós vamos... Tá, segura o vídeo então, a Angélica vai falar primeiro. Boa noite, igreja. Bom, o pastor já falou basicamente tudo. Eu gostaria de informar vocês sobre o programa de intercessão missionária. Ele é um programa da Junta de Missões Mundiais, onde tu se cadastra e recebe informações sobre o campo missionário, recebe informações de missionários. Todo mês tu recebe uma carta informando o que está acontecendo dentro do campo. Ele é importante porque assim os missionários vão saber que vocês estão orando por ele. E a oração de vocês faz diferença sim dentro dos campos. Agora esse vídeo que a gente vai ver, vocês vão ver o que está acontecendo enquanto vocês oram. Tá? Era isso. Obrigada. Tá bom. Vou passar então o vídeo, Lucas. Apagar as luzes aqui. Enquanto você orava, poços foram abertos oferecendo água em pequenas comunidades rurais, abrindo portas para que centenas de chineses pudessem receber a água da vida, Jesus. A dor física foi sarada, permitindo aos missionários mostrar o Deus que cura e que salva. As primeiras letras foram aprendidas para que crianças muçulmanas conhecessem a palavra de Deus. A comida chegou à mesa do faminto, permitindo que povos esquecidos nas montanhas do norte da África pudessem conhecer o pão da vida, Jesus. Mãos proporcionaram beleza, bem-estar, autoestima, oferecendo às jovens asiáticas a chance de resgatar seu valor à luz da palavra de Deus. Sorrisos foram iluminados, permitindo que crianças africanas conhecessem o menino Jesus que traz a verdadeira alegria à nossa vida. Porque você orou, o amor de Deus chegou a diversos povos ao redor da terra, alcançando crianças, jovens e adultos. Continue orando para que mais pessoas vejam o amor de Deus através da ação dos missionários e recebam a salvação em Cristo. Amém. Participe desta campanha. Com certeza a oração tem poder e pode alcançar algumas pessoas. Nós temos recebido alguns cartões para orar por missionários específicos. Se você pegou um desses cartões, ore por esse missionário. Não deixe que esse cartão fique guardado em algum lugar ou jogado fora, mas ore pelo missionário. Com certeza vale a pena e Deus faz essa união da igreja em oração em torno de pessoas que estão realmente sendo usadas por Deus para espalhar o Evangelho em outras localidades. Nós vamos louvar a nosso Deus. Quero chamar o grupo de louvor e esteja com o coração aberto para Deus. Com certeza Deus quer escutar a sua oração, o seu louvor e também derramar da graça dele sobre todos nós. Vamos louvar a nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Ai, melhorou. Melhorou hoje. Eu tô vendo aqui muitos rostinhos. Eu estava conversando com a Val ali, a Val falou assim, tem tanta gente diferente, tem tanto visitante. E eu queria conhecer esses visitantes. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite, que eu vou contar um segredo para vocês. Hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai operar um milagre na sua vida. E eu gostaria de te conhecer essa noite.
você que está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. A quarta eu libero, tá? Mas pela terceira eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Ah, e agora sim. Eu vou começar lá de trás, a gente... Olhem, irmãos, comigo lá pro cantinho, a gente tem um casal de visitantes lá. Qual o nome de vocês, por favor, irmãos? Alessandra, Tiago, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe muito, sintam-se em casa. Igreja, guardou o rostinho? E aqui tem mais um irmão, seu Enio. Seu Enio, seja bem-vindo, que Deus o abençoe muito, sinta-se em casa também. Tá? Irmãos, estão guardando os rostinhos? Tem mais lá atrás? Marta, Magno e Guilherme. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Sintam-se em casa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Podem se sentar, irmãos. Deixa eu ver. Ali atrás, Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula, que Deus te abençoe. Aqui, Jalusa, que Deus abençoe, Jalusa. Seja bem-vinda. Aqui na frente, o irmão. Não entendi. Oneide, Deus o abençoe, Oneide. Seja bem-vindo. Aqui, tem mais um ali que levantou. Qual o seu nome? Thaisa, Laísa. Que Deus abençoe, Laísa. Seja bem-vinda. Lá atrás, Tayane, que Deus abençoe, Tayane, seja bem-vinda. Lá atrás, Lair, que Deus abençoe, Lair, seja bem-vindo. E aqui na frente um casal, Gabriel e Nádia, Kátia, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Mais alguém? Podem se sentar já. Aqui, qual é o seu nome? Letícia, seja bem-vinda, Letícia, que Deus os abençoe, tá? Lá em cima tem alguém? Não? Deu um luzinho? Não. Gente, assim, olha, a nossa igreja é uma igreja muito o quê, gente? Muito? Então, agora, nesse momento, eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. E enquanto a gente exalta a Deus com um glória, glória, aleluia, bem forte, nós vamos dar um abraço bem forte nesses irmãos aí que a gente acabou de conhecer. Dê um abraço bem forte no seu irmão, no irmão que está do seu lado. Deseja a ele um bom culto e que Deus continue a estar com ele durante todo esse culto. Deus abençoe a todos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. glória, glória, Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo,
vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Nosso Senhor Jesus já venceu. E hoje Ele vai mostrar o seu poder. Amém? Amém, igreja. Igreja, ali em Salmos 46:10 diz o seguinte: assim diz o Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. A verdade de Deus, ela vai sempre reinar. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que a verdade de Deus está acima de todas as coisas. Por isso, hoje, queridos visitantes, irmãos, quando vocês escutarem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações, porque Ele quer falar contigo nessa noite. Só que Ele precisa que você abra o seu coração para Ele. Exalte esse Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. E Ele quer a tua vida. Ele te quer. E que assim seja. Amém. Exalte o nosso Deus nessa noite. Diga a Ele que Ele é o Rei sobre toda a sua vida. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exalta
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, Senhor. Senhor, obrigada, porque temos a certeza que Tu és exaltado acima de todas as coisas, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu venho declarar, eu, Aline, nesse momento, Senhor, eu Te exalto em minha vida. E que realmente, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento, eles possam vir a exaltá-lo, Senhor. É muito bom, Senhor, ter o Senhor em nossas vidas. É muito bom saber que em todas as coisas que eu venha passar, Tu estás à frente, a controlar. Tu estás a me guiar, Senhor. E assim eu posso descansar em paz, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por habitar em mim. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que me conduz, Senhor. Que realmente Ele possa estar aqui entre nós. E que cada vida, Senhor, aqui nesse momento, escute a Sua voz, Senhor. E que a partir desse momento possamos também estar levando a Sua voz ao mundo, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém, Senhor. Amém, igreja. É interessante quando a gente fala do poder de Deus. E a gente sempre, eu penso assim na minha vida, por tudo que eu passei, e vejo que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Deus se faz presente. E como é interessante ver Deus na vida dos meus irmãos. Eu estava conversando com o Marcelo esses dias, meu marido, e eu dizia para ele assim, eu me lembro quando eu fui à igreja pela primeira vez e me senti acolhida. Quantos aqui, nesse momento, lembram da primeira vez que vocês entraram na igreja e se sentiram acolhidos por um irmão? É muito bom, né? Como é bom receber um abraço e saber que Deus está na vida daquele teu irmão ali, que ele vem te dar um abraço bem apertado e diz ainda assim para você, que Deus te abençoe. Ai, gente, que delícia. É como se Deus estivesse nos abraçando. E é muito bom se sentir acolhido. Por isso que eu sempre que eu estou aqui na frente, eu peço assim, se abracem seu irmão, digam a ele, olha para o teu irmão que está do teu lado agora, diz assim para ele, irmão, eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Isso é melhor ainda. Isso é melhor ainda. Ser amado pelo meu irmão. Saber que esse meu irmão, em todos os momentos que eu venha passar, ele vai estar ali do meu lado. Sabe por quê? Que Deus está com ele. O Espírito Santo está na vida dele. E isso a gente tem que fazer quando a gente estiver lá fora. A gente tem que ser espelho de Deus. Temos que viver a vida de Jesus e escutar daquele teu próximo. Nossa, como é bom estar contigo. Como é bom, você traz uma diferença aqui para esse lugar. Você traz uma diferença aqui para esse trabalho. Quando você for embora, você vai sentir muita falta tua. Quando a gente for embora aqui da igreja, eu vou sentir muita falta tua.
Eu não quero pensar nisso, porque eu fico só pensando no momento que eu me for, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, gente, Deus tem todo o poder. E quando eu leio, lá em Salmos 24:8, diz assim: quem é o Rei da Glória? Você sabe quem é o Rei da Glória? Eu sei. Está sentado à destra do Pai. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele está do teu lado para batalhar contigo. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Que realmente possamos estar exaltando a esse Rei da Glória, ao Rei que nos conduz, ao Rei que não nos deixa desanimar, não nos deixa cair. Ele nos levanta, Ele nos leva assim, ó, sobre as asas dele. É muito bom saber disso. Quando a gente está ali, achando que vai cair, que eu não vou conseguir levantar, aí Deus vem e dá a mão para você e te levanta e diz: meu filho, eu estou contigo, eu estou do teu lado e eu vou até o fim, mas anda comigo, certo? Deus faz assim com a gente, assim como um pai faz isso com um filho. Deus é nosso Pai, Ele nunca vai nos desamparar. Então vamos exaltar, continuar exaltando a esse Rei, Rei do poder, Rei da glória, o Todo-Poderoso. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justiça
fortificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. A igreja pode sentar. Nós queremos convidar as crianças e os juniores para descer, tá bom? Podem descer. Desculpa, os juniores ficam. Os juniores estão lá em cima, podem ficar. Só desce as crianças, tá bom? Pode já ir descendo devagarinho. Que Deus possa abençoar o culto infantil, abençoar as professoras e os irmãos que têm ajudado e tem sido bênção nós podermos dar um apoio às crianças. E eu sempre digo que o culto lá embaixo é tão importante como aqui em cima. É tão importante, mas graças a Deus que nós temos pessoas que têm abençoado as crianças. Irmãos, eu não sei você, mas hoje eu estou com um sentimento de liberdade. Eu estou com um sentimento de paz no coração. Quando a gente escuta essas músicas e a gente realmente crê nessas verdades, a gente percebe que realmente o Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro. Aqui nesse templo, nessa hora, tem pessoas muito inteligentes sentadas aí do seu lado. Você sabia disso? Nossa igreja tem muitas pessoas cultas. E aqui tem pessoas que pensam, pessoas que analisam as coisas. E com certeza aqui tem pessoas que têm percebido o agir de Deus na sua vida, na sua história, na sua caminhada de vida. Essa semana eu li um versículo da Bíblia e percebi uma análise que pode ser feita desse versículo que me impactou demais. Está em Salmos 103, Salmos capítulo 11, Salmos 103, verso 11. Diz assim o texto: pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Vou repetir para você. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê na Bíblia?
Quem aqui crê na Bíblia, levanta a mão. Crê mesmo. Se tiver em dúvida, não precisa levantar a mão. Você crê nisso? Tem certeza? Então tá bom. Vou fazer uma análise aqui. O texto fala que o amor de Deus, ele se eleva, assim como o céu se eleva da terra. Você sabe que o céu não está tão perto, a gente olha aquele azul, assim, quando está o dia limpo das nuvens, parece perto, mas ele não está perto. Quer ver uma coisa? A lua da terra está a 400 mil quilômetros. Já pensou isso? A lua, que nós olhamos aqui, da terra, está a 400 mil quilômetros. Vamos dar uma voltinha lá, não? Perto? É longe. O sol está da terra a 150 milhões de quilômetros. O sol está encostado no céu? Está ou não está? O céu vai além do sol. Olha que interessante isso. E a estrela mais próxima da Terra está a 38 bilhões de quilômetros da Terra. A pessoa tirar umas férias e andar 38 bilhões para achar a primeira estrela, a mais próxima. É muito longe. Então a Bíblia fala, gente, que o amor de Deus para com os que o temem está a mais do que isso. Então Deus te ama mais do que 38 bilhões de quilômetros. E o que a Bíblia quer nos dizer, e que homens que andaram com Deus estão querendo dizer para nós, é o seguinte: olha, Deus te ama demais, e a misericórdia dele é imensa sobre a tua vida. Só que o texto fala o seguinte, o amor para com os que o temem. Então, quando você teme a Deus, o amor dele em direção à sua vida é gigantesco, é astronômico, é eterno, é sem medida. Só que às vezes nós vivenciamos o dia a dia, e nós sabemos coisas de Deus, versículos e textos e situações, mas o que Deus está querendo nos dizer é o seguinte: olha, entenda uma coisa, eu amo você mais do que você imagina. Eu amo você mais do que você possa imaginar. É isso que Deus está querendo nos dizer. Mas aqui, neste auditório, assim como tem pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que batalham, existem pessoas aqui que estão aqui, que precisam perceber esse amor. Porque pecador, a gente sabe o que a gente é. Tu sabe que tu faz coisa errada. A gente sabe disso, ninguém precisa te falar isso. Mas o que nós precisamos perceber é que Deus nos ama. E quando a gente peca ou erra, ou carrega os nossos fardos da vida, Ele diz assim: olha, se você me temer, se você quiser me temer, eu tenho disponibilizado para você um amor que vai além de 38 bilhões de quilômetros. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Entende? E nós vamos orar agora. Você pode ficar sentado onde você estiver, mas eu queria que você orasse para Deus dizendo: Deus, eu estou cansado, Pai, eu me sinto culpado, eu me sinto pesado, Deus, eu estou estressado, Deus, eu estou precisando de amor. Eu sei um monte de coisa sobre Deus, eu já sei um monte de coisa, mas eu estou querendo perceber isso. É isso que Deus quer dizer para nós. E talvez nessa noite você está precisando de misericórdia, de um amor que vai além do que você possa imaginar. Eu queria orar com você hoje, não porque a minha oração tem poder, não tem poder, quem tem poder é Deus. Mas eu queria orar com pessoas hoje que, de repente, tem tudo, você está bem vestido, você está tudo tranquilo, mas você está sentindo assim, aquela vontade de ser amado por Deus, de temer a Deus e ser lavado por essa graça que te alcança, que te perdoa e te faz renovar a cada dia. Você está precisando disso? Eu queria que, assim como eu, você levantasse a sua mão não para mim, para Deus, dizendo: Deus, Pai, o teu amor é demais, Senhor, eu preciso desse amor, Pai, me lava com esse amor, me alcança com esse amor. Você quer fazer isso agora? Levanta a mão em sinal para Deus, dizendo: Deus, eu preciso, Pai. Levanta a sua mão dizendo: Deus, me alcança, Pai, com o teu amor, eu preciso disso, Pai. Eu necessito disso. Nós vamos orar. Nosso Deus, quem somos nós, Pai? Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E às vezes, Pai, a gente quer construir o nosso Deus, que não é um Deus, é um ídolo. Que é um Deus que está um pouquinho acima de nós, Pai. Mas o Senhor está muito acima, há bilhões, trilhões. A Tua misericórdia é gigantesca, Pai. E eu queria pedir que nesta noite, sobre toda a Tua igreja aqui, Pai, que o Senhor derramasse amor,
perdão, graça. Deus, a gente está aqui dizendo para o Senhor, Deus, nós tememos o Senhor, e nós queremos nos aproximar do Senhor, e estarmos próximos desse Deus maravilhoso. Pai, derrama perdão na minha vida, graça, e na vida de todos aqui, Pai. E Deus, quando a gente se distrair com esta vida, nos pega de novo com o Teu amor, e nos enche da Tua graça, do Teu poder e do Teu cuidado. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Nós vamos ter um momento agora de dízimos e ofertas. As pessoas que estão dando o seu dízimo, elas dão por amor, porque Deus não precisa de nós. Mas Deus nos convida com amor a participar da obra dEle. Se você quer participar, fique à vontade nesse momento de entrega de dízimos e ofertas. Isso é um privilégio dos membros da igreja. Você que está nos visitando, fique à vontade, não se sinta constrangido. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Então, nesse momento, nós vamos entregar os dízimos e ofertas. E depois nós vamos cantar mais uma música em adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Só queria dar um recadinho. Quantos aqui têm filhos menores de 2 anos? Um casal. Tem mais ali. Tem aqui. Mais alguém? Lá em cima também temos bastante bebezinho, né? Berçário e tal. Quantas vovós aqui? Quantos estão vovós? Ih, mas vovó deve ter um monte. Ótimo. Assim, ó, a partir do domingo que vem, a Melissa, né, eu vou estar ajudando a Melissa, coordenando a parte do berçário e do maternalzinho. Então, eu me propus em me entregar, assim, para ela, né, para poder ajudá-la, porque realmente o Minicria é um ministério muito grande, né, a Melissa fica muito sobrecarregada, é muita coisa, e a gente está vendo que a nossa igreja está crescendo muito, vão chegar muitos bebês aí, né, e a gente vai ter que reestruturar toda essa parte. Então, ao final do culto, eu gostaria, assim, ó, que vovós que tivessem interesse em ajudar, e as mamães também, no finalzinho aqui, vai ser bem rapidinho, só para dar uma palavrinha com vocês, tá? Aí no finalzinho, assim que terminar o culto, eu vou ficar aqui na frente esperando todos, bom? O pastor João falou, né, com relação a Deus, temos muitas falhas, e Deus nos aceita com os nossos medos, falhas, temores, mas Ele é o único que pode nos salvar da morte eterna. Em Isaías 59:1 diz o seguinte: a mão de Deus, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Jesus venceu a morte, meu irmão. Venceu a morte. E como é que ele não poderia, já que ele venceu a morte, como é que ele não poderia agir de uma forma sobrenatural na tua vida? Quais são os teus temores? O que tem te afligido? O que tem te assolado? Deus só pede que a gente creia nele e que venhamos a entregar a ele tudo aquilo que tem nos assolado, para que assim ele possa tirar essa montanha que está na nossa frente, que está no nosso caminho. Então, nesse momento, essa música vai dizer isso, que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para tirar essa montanha que está te assolando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Boa noite. Eu tenho visto que muitas pessoas sofrem tanto e uma das grandes fontes do nosso sofrimento são os nossos relacionamentos, né? Existem pessoas que se magoam facilmente com uma crítica, existem pessoas que se magoam muito facilmente quando ficam sabendo que alguém falou mal, ou pessoas que ficam magoadas quando alguém vai e diz uma verdade para esta pessoa, né? E sofrem muito por isso. E você sabe que vão sempre existir pessoas assim. E se, ao invés de você ficar preocupado que a pessoa mude, se você mudasse? Existem pessoas que ficam reféns de tempo, de trovoadas, medo disso, medo daquilo, né? De circunstâncias, de notícias ruins. Isso sempre vai acontecer. E se você mudasse? O livro de Provérbios é fabuloso quando ele nos ensina a como nós podemos mudar. Se você muda, as circunstâncias à sua volta vão mudar. Às quartas-feiras, 19h30, nós vamos começar a fazer um estudo no livro de Provérbios sobre relacionamento. Teu relacionamento com você, teu relacionamento com os outros, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com as circunstâncias. 19h30, você pode trazer teu chimarrão, nós vamos fazer no salão ali anexo. Se tiver fresquinho, essa próxima quarta-feira, nós vamos ter uma canjica, né? E vamos fazer um papo bem descontraído. E vamos vencer essa luta. Você está convidado, então, nessas próximas 4 ou 5 quartas-feiras, a fazer estudo sobre relacionamentos, só no livro de Provérbios, né? E ele é fabuloso em nos ensinar de uma forma extremamente prática. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós vamos agora estudar a Tua Palavra e ensina-nos através dela, Senhor. Toca em nosso coração, que o Teu Espírito Santo que está aqui nesta noite, seja Ele que dê o recado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que se a Bíblia não revelasse determinadas coisas, o homem nunca saberia. A Bíblia, ela tem revelações que foram deixadas por Deus, porque o homem, na sua máxima inteligência, nunca conseguiria entender, nunca conseguiria descobrir. Por exemplo, só a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Eu sei que essa palavra, para algumas pessoas, pode ser estranha, mas só a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Só a Bíblia fala sobre o julgamento de Deus para o homem. Só a Bíblia fala no final do mundo, sobre o fim do mundo. Só a Bíblia fala sobre os tempos que nós estamos passando hoje e o que eles significam. Só a Bíblia fala sobre como o homem pode ser salvo. Você já imaginou se a Bíblia não tivesse a revelação? Como é que os homens buscariam a salvação? Como muitos buscam aí, né? Eu vou ser bonzinho, e nunca consegue ser, né? Para ser aceito por Deus. Só a Bíblia fala sobre os anjos e seus ministérios. Só a Bíblia fala claramente sobre o inferno e sobre o céu. Só a Bíblia fala diretamente sobre a existência de Satanás, a sua origem e a sua queda. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma leitura sobre a profecia da queda de Satanás, sobre a queda de Satanás, sobre a sua origem, sobre queda, e nós temos pelo menos 3 textos do Novo Testamento, 2 no Antigo Testamento, que são bem claros, e os grandes estudiosos, teólogos, eles analisam este texto como sendo a queda de Satanás. Embora num deles fala sobre a queda do Império Babilônico, né? E nós queremos então interpretá-lo como a queda de Satanás, que é assim que muitas pessoas têm interpretado. Então o texto está no livro de Isaías, capítulo 12, versículos de 12 a 15. Você pode acompanhar então a leitura, ou se quiser acompanhar em sua Bíblia, também pode acompanhar.
Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, que seria o diabo, né? Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, subirei mais alto, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do santo monte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, ou seja, do inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Falando sobre Satanás. O desejo dele, que ele queria ser, né? E um outro texto semelhante, lá no livro de Ezequiel, nós encontramos também a descrição quando fala sobre o reino de Tiro, mas aqui está se referindo a Satanás, é um exemplo que foi dado. Então o texto diz assim, a partir do versículo 13: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, como a lina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. Nós vamos ver mais adiante como uma pulsação rítmica fazia parte de Satanás. Alguém dizia que Satanás, antes de cair, Lúcifer, ele era o regente do coral do céu. Ele tinha musicabilidade, né? Depois diz assim, eu te coloquei, é isso mesmo? Isso. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Satanás, os anjos, né? Aliás, Lúcifer antes, né? Anjo de luz, foi criado pelo Senhor. Até que se achou em ti iniquidade. Pela abundância do teu comércio, do teu ministério, do fazer, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lúcifer, o anjo de luz, era belo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra, Deus está dizendo, te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão, até o 17. O texto diz que ele estava no jardim do Éden, que ele era o modelo da perfeição, que ele era enfeitado com todas as pedras preciosas, que ele foi ungido como um querubim guardião, ou seja, Lúcifer deveria ser um espetáculo de beleza. Até que se achou maldade em seu coração, ele se tornou orgulhoso, e por causa da sua beleza e do seu esplendor, ele começou então a se corromper. E no texto lido diz assim, ó, você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do santo monte. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e ele continua dizendo, serei como o Altíssimo. E foi justamente por causa disso que ele foi derrubado da sua posição, e ele se tornou maligno, e sem possibilidade de mudar o seu quadro. A questão de orgulho e vaidade é uma coisa tremenda diante do Senhor. Orgulho e vaidade é rebelião contra Deus. No corpo de Cristo, que é a igreja, os holofotes da vida cristã não podem focar pessoas. Só Jesus Cristo, que é o Senhor absoluto.
quando se começa a focar muito sobre pastores, líderes e tal, né? Cuidado. O grande risco de toda liderança cristã é quando ele começa a ter a síndrome do poder e o desejo de dominar as outras pessoas. Isto é o grande risco. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Falando principalmente para os líderes e para os pastores. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. O pastor, o líder, não pode ser ganancioso. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o seu rebanho. Um homem chamado Baxter, ele diz o seguinte, que o homem cheio de si jamais poderá pregar verdadeiramente a Cristo, que esvaziou-se de si mesmo. Só uma pessoa vazia de si mesmo é que pode ser cheia do Espírito Santo. Enquanto que as pessoas cheias de si, nós temos visto por aí quantas quedas passaram, né? E passaram por grandes quedas, salvo as proporções aqui que Lúcifer passou, né? E que o que falta, cada um de nós, para sermos cheios de Cristo, é sermos vazios de nós mesmos. A resposta mais óbvia seria que nós precisamos esvaziar. Mas como é que isso vai acontecer? A questão passa pelo batismo. Não de água, mas do Espírito. Porque existem pessoas que só passaram pelo batismo de água. Dessa forma, o batismo de água, ele pode refrescar a cuca, mas ele não aquece o coração. Mas o que falta ainda é o batismo de morte. Sabe o que é o batismo de morte? É nós deixarmos morrer o nosso velho homem. Lembra dos 2 discípulos de Jesus, que num momento de vaidade, um disse assim, Jesus, no céu, deixa eu sentar ao teu lado direito e meu irmão à esquerda. Eles desejavam uma posição mais privilegiada do que os outros. E a nossa raça, ela tem sofrido com o problema da obesidade do ego. Pessoas com ego assim, né? Tão grande. Sempre nós ambicionamos coisas grandes quando a nossa reputação está em jogo. Jesus disse o seguinte, que se nós não tomarmos diariamente a nossa cruz, nós não podemos segui-lo. E tomar a cruz era para os criminosos. A cruz era algo de vergonha. E ele disse, se você não tomar a sua cruz, a cada dia não pode me seguir. A cruz é o único lugar onde pode aniquilar a arrogância do ser humano e desses seres presunçosos. Então, o batismo nas águas deve simbolizar, antes de tudo, aquilo que aconteceu conosco espiritualmente. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim, ora, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, pelo meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também sejamos glorificados. Então o batismo é simbologia de nós morrermos para o homem velho. Só nesse batismo é que nós podemos matar a arrogância que derrubou Satanás. Se eu mergulhasse uma cobra venenosa, uma jararaca, uma cruzeira no batistério, ela se tornaria inofensiva? Ela só seria inofensiva se ela mudasse a natureza dela de peçonhenta. Mudasse a sua natureza. O batismo na água deve ser sempre precedido de um batismo da morte. É por isso que nós encontramos ainda tantas pessoas que são presunçosas e cheias de si mesmo. E foi por causa dessa presunção que Lúcifer foi derrubado e se tornou Satanás. E eu gosto de usar uma palavra que ele não gosta, que é Beuzebu, que quer dizer Deus
das moscas, né? Beelzebul. E nele, em Satanás, foi incorporado toda maldade que possa existir. E pelo poder de Deus, Satanás já está designado para o fogo eterno. No final de tudo, virá um simples anjo e pegará Satanás e vai lançar no inferno. Uma vez eu preguei aqui na igreja uma mensagem que o título era Cama de Larvas e Coberta de Vermes. Este texto foi tirado do versículo 11, de Isaías. Então, na NVI diz assim, a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. A sua cama é de larvas e a sua coberta de vermes. E na nova versão da linguagem de hoje diz assim, onde foi parar a sua vaidade? O mesmo versículo, né? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, aonde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir de bichos. Esse é um quadro grotesco, feio e nojento. Você pode imaginar uma cama de larvas em cobertor de vermes? Isto é a revelação de Deus para esse ser desprezível que tanto mal tem feito no mundo. Eu sei muito bem que muitas pessoas que guardam raiva, pessoas que maltratam as outras, pessoas que mentem, pessoas que fazem tantas coisas, necessariamente pode não ser a obra de Satanás. Pode ser a nossa própria tendência pecaminosa. Mas que Satanás tem feito muita coisa, tem. E este quadro aqui de cama de larvas e coberta de neve, de vermes, deve figurar claramente esse ministério diabólico que existe entre nós. Nasce, por exemplo, uma revolta muito grande em nosso coração quando nós ouvimos notícia de 2 crianças, 2 irmãos que foram mortos e antes foram estuprados por um homem. Como é que alguém chega a fazer isso? Só através daquele que está deitado na cama de larvas e vai se cobrir com um cobertor de vermes. Mas o texto que eu escolhi hoje, o título do sermão, né, é este aí. Vamos ver se está aí. Muito bem, esse aí. O som do metaleiro irá para o Sheol, né? Quem não sabe, já falei no início, Sheol quer dizer inferno. E ele foi baseado no texto que nós lemos, né? Vou ver se eu coloquei aí, texto que nós, isso, né? Já foi lido aqui, aonde foi para a tua vaidade, etc, etc, né? E diz aqui, onde está as músicas das suas harpas? Satanás, em sua queda, ele era também envolvido com música. Como nós falamos, o som, a pulsação rítmica, os acordes estavam em suas mãos e eram perfeitos. Você sabe como é interessante que a música, ela mexe com as nossas lembranças, a música mexe com os nossos sentimentos, a música nos dá coragem para a guerra, né? Nos filmes, a música é tremendamente importante porque ela dá empolgação em determinadas cenas, ela dá um pouco de mais medo em outras cenas, elas fazem sobressair momentos românticos. Aliás, tem a história de Tirteu, né? Os espartanos, eles estavam em guerra, e eles enviaram então mensageiros a Atenas, né? Pedindo um general, por favor, nos mande um general para nos ajudar. E os atenienses, eles não gostavam muito dos espartanos. Então, ao invés de mandar um general, eles mandaram um homem chamado Tirteu. Este homem, ele era um professor, não era muito sábio, e ele era corcunda, e ele ainda tinha alguns defeitos físicos. Só que este homem era poeta. E ele compunha poemas maravilhosos e músicas. E com os seus poemas e com as suas músicas, ele inflamou tanto o exército espartano que por causa disso eles venceram a guerra.
que a música faz conosco. Anos e anos atrás, houve um grande festival de rock no Canadá, onde se reuniu lá centenas de milhares de jovens. E no final, o roqueiro lá, um metaleiro, ele fez um apelo a quem quisesse entregar a sua vida a Satanás, para que Satanás pudesse dirigir a sua vida. E viu-se, né, naquele vídeo que cerca de mais de 20 mil jovens se apresentaram. Nós temos conhecimento de que o que vários conjuntos, né, de roqueiros têm feito por aí. Suas músicas, muitas das suas músicas falam em satanismo. Muitas músicas desse heavy metal aí falam em apologia das drogas. A história nos diz quantos morreram de overdose, de conjuntos que tocavam música solo. Janis Joplin, Jimi Hendrix, um dos componentes do The Mamas and the Papas, isso é conjunto da minha época, né? AC/DC, acho que é o AC/DC que tinha uma música fabulosa, que ele trazia um sino, e ele, por todo lugar que eles viajavam, pelo mundo todo, eles levavam aquele sino, e ele tinha uma música chamada Hell's the Bell, Sinos do Inferno, pendurava aquele sino e tocavam aquela música. E Chorão, que morreu recentemente. E Elis Regina, que morreu há pouco tempo atrás. E também que morreu numa situação mais ou menos semelhante, Fred Mercury. E por aí adiante. Então, fora as músicas que têm procurado de uma forma muito clara acabar com os valores familiares. Muitas músicas que claramente falam contra os valores de Deus. Por isso que o momento de louvor aqui da nossa igreja é tão especial para nós podemos realmente louvar a Deus e fazer aquilo para o qual nós somos criados. Mas a Bíblia diz que o som desse metaleiro será lançado no inferno. E nós vamos ver eternamente para a glória do Senhor. Mas, enquanto isto não acontece, ele continua sendo esse demônio, esse Satanás. E ele é capaz de entrar no coração de uma pessoa que está passando por um problema e dar uma solução. A solução melhor é suicídio. Ele coloca no coração de um jovem o desejo de injetar droga em seu corpo até que ele morra por uma overdose. Ele coloca uma mulher na vida de um homem para que uma família seja dissolvida. Ele coloca na mente de um portador de vírus, HIV, que na sua vingança ele vai ter a sua realização. Por isso ele procura espalhar o máximo que puder o vírus do qual ele está contaminado. Ele coloca no coração de um pai para vingar a traição da esposa, e a melhor vingança é matar a sua esposa e também seus 2 filhos. E muito mais, ele coloca às vezes profundos complexos no coração de uma pessoa, que essa pessoa sofre e ela se sente inferiorizada. E quando ele coloca mentiras tão vis, que muitas pessoas são capazes de mentir, como se fosse a coisa mais natural da sua vida. Ela induz uma pessoa a cometer um crime de corrupção, imaginando que nunca vai ser descoberto. Tivemos alguns julgamentos recentemente aí, nunca imaginou cometer o crime perfeito. Afinal de contas, a sua cama de larvas e seu cobertor de vermes, né, é tudo aquilo que representa o quão asqueroso ele é. Outro aspecto, o texto diz que a sua soberba foi lançada na sepultura, e que este ser asqueroso, maldoso, vai viver eternamente dessa forma. Mas só o seguinte, ele não está só. Quantas pessoas que viverão nesse ambiente, agregado com tantos outros aspectos que são tão repugnantes? Quantas pessoas que vão viver? Isso também é uma revelação da palavra de Deus. Quantos, neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, vamos sair deste culto, vamos para a nossa casa, vamos passar uma semana na expectativa de algumas coisas, mas quantos, neste exato momento, estão no inferno e vão ficar lá para sempre?
Eu sei que quando nós podemos ver um vídeo, né, ou você assiste a televisão passa, né, o que acontece na Cracolândia, aquelas pessoas parecendo zumbis, andando de um lado para o outro, né, andando de um lado para o outro, aquela situação tão triste. Satanás já trabalhou com aquela vida e quer acabar, quer totalmente destruir aquela vida. Mas a autoridade de Jesus, ela é absoluta para impedir qualquer obra destrutiva na vida de qualquer pessoa. A Bíblia tem fatos de que aquele jovem endemoniado, quando o demônio pegava, lançava no fogo, lançava na água, queria destruí-lo, e ele tinha muitas vezes convulsões que parecia epilepsia, até que Jesus chegou para ele e expulsou aquele demônio, o demônio e a criança perfeita. Aquele homem que andava pelos sepulcros, nada podia prendê-lo, andava nu e andava machucado. Jesus Cristo, né, bastou uma ordem para aquela legião de espírito fosse para uma vara de porcos ali, e aqueles porcos se precipitassem no precipício e morressem todos. Só o poder de Deus, que derrubou Satanás da sua presunção, é que pode destruir qualquer plano diabólico na vida de uma pessoa. Jesus entra com autoridade sem vacilar. E aonde raia a luz, as trevas não podem progredir. Satanás conhece esse texto. Satanás sabe que o poder da sua música será lançado no inferno. Ele sabe que a sua cama será uma cama de lavas e o seu cobertor será de vermes. E por isso ele quer fazer a obra cada vez mais. Que os cegos continuem cegos, sem poder ver o poder de Deus. Nós pregamos esta mensagem aqui para que todos possam crer na salvação oferecida por Jesus. A obra de Jesus é maior do que a obra de Satanás infinitamente. Jesus nos dá uma sabedoria da qual nós podemos identificar toda e qualquer sutileza que Satanás prepara para nós. A obra de Jesus pode arrancar um pecador das mãos de Satanás. A obra de Jesus pode dar um giro na sua vida, lhe oferecendo um novo caminho. A obra de Jesus pode mudar a sua natureza velha, para que agora você seja livre em Cristo Jesus. Só o poder de Deus é que coloca o Espírito Santo dentro de um homem. Só o poder de Deus é que cancela toda a iniquidade em nossas vidas. Só o Espírito Santo de Deus é que cancela a obra maligna na vida de um homem. Só o poder de Deus faz com que o homem consiga viver e andar num caminho de santidade. Só o poder de Jesus, só no poder é que Jesus Cristo pode dizer: ninguém pode me arrebatar, pode te arrebatar das minhas mãos quando você vem a mim. Só o poder de Jesus pode fazer com que o homem tenha autoridade sobre Satanás. Só o poder de Jesus é que pode nos cercar de toda segurança. Só o poder de Jesus pode consertar a vida quebrada de qualquer homem. Só o poder de Jesus pode tirar o vício de qualquer homem. Só o poder de Jesus pode firmar os passos do homem para que ele não vacile mais. Só o poder de Jesus pode colocar uma esperança na vida daquela pessoa que não tem esperança alguma. Só o poder de Jesus. Você crê nisso? O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o evangelho. A minha mensagem, a minha pregação, não constitui de palavras persuasivas, mas persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito. Este é o único poder que pode destronar
e detonar toda a autoridade na vida de uma pessoa. Poder satânico. Eu creio que, para este momento, parece que a mensagem está nos induzindo para um apelo, né? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Alguém quer se libertar do poder de Satanás, né? Então, entrega. Mas o objetivo da mensagem dessa noite não é necessariamente para que você entregue a sua vida a Jesus, aceitando como seu Salvador. Se bem que alguém for tocado pelo Espírito Santo de Deus, nesse momento, faça isso. Entregue e você vai se sentir liberto, né? Mas a mensagem dessa noite foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus para que você se conscientize de uma coisa. Que muitos dos seus amigos, companheiros de trabalho, companheiros de estudo, vizinhos e parentes irão para o inferno se o poder de Jesus não os libertar. Irão para o inferno. E você que sabe disso, e você que crê nisso, então esta noite é o apelo para que você fale desta liberdade com liberdade, sobre a liberdade que só Jesus Cristo pode oferecer a qualquer pessoa. O Espírito Santo de Deus está dirigindo e nos estará dirigindo para que nós possamos falar deste amor àquelas pessoas que nós mais amamos, que nós mais queremos, ou que estão próximas de nós, ou mesmo o mundo. Por isso que o povo batista em todo o mundo é um povo missionário. Nós estamos preocupados com aqueles que estão morrendo na Índia, na China, na Argentina, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo sem Cristo, e que se morrerem sem Cristo, estarão indo para o inferno. E você sabe disso. E você é conhecedor de que, se você não falar, essas pessoas irão para o inferno. A igreja toda aqui sabe a minha experiência de como Deus me chamou para o ministério, onde 2 pessoas indiretamente tiveram que morrer. Uma delas, um dia antes, eu disse para o meu amigo, vamos falar de Cristo para, o nome da pessoa era Júlio, né? Vamos falar de Cristo para o Júlio? Vamos, amanhã? Sim, amanhã. Amanhã chegou, nós não falamos pela manhã, deixamos um pouquinho para mais tarde. Onde é que Júlio morreu afogado? Sem Cristo. Sem Cristo. Sem Cristo. Perdi no inferno. Há um pastor lá no Rio de Janeiro, que ele não era pastor, ele estava sentado no portão da sua casa, num bairro chamado Jacarepaguá, e parou um caminhão, e o homem desceu com uma caixa de bebidas, e foi levar até um armazenzinho que tinha, né? E na hora que ele saiu dali, ele disse assim, ai, que vontade de falar de Cristo, vontade de falar de Cristo. Aí não falou. Então foi lá, pegou outra caixa, mesma coisa, vou falar de Cristo. Ele não falou. 3 vezes. Na 4ª vez, quando ele estava pegando a última caixa, ele colocou a caixa na cabeça e veio um carro na direção. Ele, quando saiu da carroceria, assim, não viu, e o carro atropelou ali e o matou. Não falou de Cristo. Quantas pessoas que passam por nós, convivem conosco, muitas vezes até nossos pais, nossos irmãos, vizinhos, e nós não falamos de Cristo. O único que tem o poder para libertar das garras de Satanás, o único que tem poder para tirar, para que ele não se deite numa cama de larvas e se cubra com cobertor de vermes. Nós conhecemos essa verdade. A verdade de Cristo liberta. A verdade de Cristo salva. Basta anunciar, a pessoa crer. E nós estamos preocupados em nosso salário, nossa comida, nosso rancho, nossa roupa, nosso passeio, nosso carro. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E as pessoas estão morrendo sem Cristo. Estão perdidas. O que nós vamos fazer? Nós conhecemos a verdade. Se eu fizer a pergunta para você nessa noite, você crê que o poder de Cristo
liberta uma pessoa das garras de Satanás, você vai dizer assim, eu creio. Mas nós não fazemos nada. A nossa vida vai se acabar. Vai passar. Se eu perguntar aos mais jovens aqui, vocês me esperam encontrar daqui a 15 anos? Eu acho que talvez já esteja. Quer 20 anos? Acho que não. Acabou, gente. E as pessoas que estão no inferno se cruzaram, né, por nós. Uma historinha, né? Historinha com E, não com H, em que Jesus Cristo chegou no céu e os anjos perguntaram, mas Jesus, e agora tu estás aqui no céu, Jesus? Como é que vai ser o evangelho? Como é que os homens vão ser salvos? Ele disse, não se preocupe. Eu deixei 12 homens lá para pregar o evangelho. E aí os disseram, mas Senhor, e se eles não pregarem? E se nós não pregarmos? Eu gostaria que o Espírito Santo de Deus colocasse em sua vida esta semana alguém que você possa falar do amor de Cristo. Eu, no início do meu ministério, eu estava assim, muito preocupado com essa mensagem, muito preocupado em sair e falar até desordenadamente, né? Eu estava no gabinete, na igreja, em outra cidade, eu orei e disse, Senhor Deus, por favor, eu queria pregar o evangelho. Me dê alguém. Né? Eu sei que o interesse de que as pessoas sejam salvas maior é teu do que meu, né? Então, e tu tens poder para mover todas as coisas. E eu disse, amém. Quando eu disse amém, na porta do meu gabinete já tinha uma pessoa parada. E assim, o senhor pastor da igreja? Sim, sou. Eu preciso falar com o senhor. Olha, a minha vida está assim, por causa disso. E naquele dia eu pude pregar o evangelho para aquela pessoa. E eu aprendi que se eu estiver preparado, com o meu coração desejoso, é Deus que vai dar a oportunidade. Às vezes, né, a gente diz, como é que eu vou falar? Chegar lá para quê? Não, né? E para familiar é mais difícil ainda. Né? Que eles exigem de você um padrão que, né, tem que ser certinho, né, para você poder ter autoridade. A gente não sabe que não é assim, né? Mas ele está mais interessado. Basta você ter a vontade. Basta você se colocar nas mãos do Senhor. Sabe por quê? E agora eu quero fazer um exercício com a nossa mente. Você pode se lembrar de pessoas que você ama. Se essas pessoas não entregarem as suas vidas a Jesus, estarão no inferno. Eu sei que pode não ser por teu intermédio. Pode ser por intermédio de outra pessoa. Mas nós temos que lançar a semente. Quero encerrar com um texto que diz assim: aquele que negou a sua fé aos seus, que qual é a outra palavra diz? O texto diz qual é a outra palavra? É pior do que os incrédulos. Palavra de Deus. Mensagem dessa noite é com o objetivo, meu irmão, fale do amor de Cristo. Você não vai convencer, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa tem que ter uma base para que o Espírito Santo possa convencer. Fale do amor de Cristo. Pregue essa mensagem. Não fique só para você. Porque aquele que salvou, né, uma vida, cobriu uma multidão de pecados. E, encerrando, uma vez, tinham 10 pessoas que iam se batizar. 10 pessoas que iam se batizar. E, na primeira fileira, tinha um homem sentado ali, e ele viu as pessoas se batizando, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando chegou na quinta pessoa, aquele homem chorava, mas copiosamente, chorava.
porque aquele homem que estava sendo batizado era quem ele levou a Cristo. Que coisa maravilhosa. Prega o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Anuncie, diga que só Cristo salva. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, e eu gostaria de pedir a Deus, olha, a minha oração nesse momento é que Deus possa dar para você alguém esta semana, para que você possa falar de Jesus, da salvação dele, da esperança que ele pode nos dar e está nos oferecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu acho que, Pai, em primeiro lugar, nós temos que te pedir perdão, Senhor. Porque quantas pessoas que cruzam a nossa frente, nós temos contatos, quantas pessoas que estão perdidas, Senhor Deus, sua alma perdida, sua vida perdida, sua família perdida, Senhor Deus, estão numa desgraça total. E nós muitas vezes nos lamentamos, mas não falamos da mensagem que traz luz, da mensagem que salva, da mensagem que é poder, Senhor. Pai, Pai de amor, Pai querido. Senhor Deus, nós já temos a ordem Tua para pregar e falar, a tempo e fora de tempo. Ajude-nos, Senhor Deus, a percebermos isso. Ajude-nos, Senhor Deus, a amarmos as pessoas, preocupados com a vida de cada uma delas, com o proceder, não apenas nessa terra, mas com a garantia para a eternidade. Senhor, que nós possamos nessa semana ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, para anunciarmos a alguém que Cristo salva. Eu sei que Satanás não gosta dessa mensagem, Senhor Deus, mas ele não tem poder nenhum para impedir a Tua obra, Senhor. E nós queremos ser revestidos desse poder do Espírito Santo para anunciar Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador dos homens. Anunciar Deus, não um Deus que é apenas bom, mas um Deus que deu Jesus Cristo, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é em nome de Jesus que nós oramos nessa noite. Amém, Senhor. Vamos cantar uma música e depois estaremos então despedidos de uma boa semana para vocês. De graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz, Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Queridos irmãos, tenham uma semana abençoada. Que Deus os guarde e os abençoe. Amém.